Annyeonghaseyo, aqui é o Elias do Coreano Passo a Passo e essa é a 13ª videoaula do nosso blog, correspondente à 22ª lição, onde estudaremos sobre a forma negativa da língua coreana. Na lição de hoje, veremos duas maneiras de como formar uma frase negativa em coreano. A primeira é bastante simples e similar ao português, enquanto que a segunda é geralmente usada na linguagem formal e sua formação é um pouco mais complexa. A primeira forma negativa que veremos do coreano é composto do advérbio de negação an. A maneira mais simples de se fazer uma negativa em coreano é colocando o advérbio an antes do verbo. Essa forma é mais usada na linguagem informal. Vamos ver alguns exemplos. Repitam, por favor, o vocabulário. 집에, 가다, 이거, 하다. Bem, aqui temos a primeira frase. 집에 안 갔어요. Eu não fui para casa. 집에 안 갔어요. Eu não fui para casa. Se nós quiséssemos falar essa frase na afirmativa, falaríamos 집에 갔어요. Eu fui para casa. Então, para fazer uma negativa, só precisamos colocar o an antes do verbo 가다, antes de 갔어요. Então, temos 안 갔어요. Eu não fui. Então, 집에 안 갔어요. Eu não fui para casa. No próximo exemplo, nós temos a frase 이거 안 할 거예요. Eu não farei isto. 이거 안 할 거예요. Eu não farei isto. Bem, aqui mais uma vez, vocês podem observar que se quiséssemos falar essa frase na afirmativa diríamos 이거 할 거예요. Eu farei isto. Portanto, colocamos o an antes do verbo 하다 no futuro, 할 거예요, e então temos 이거 안 할 거예요. Eu não farei isto. Em um verbo composto por 하다, primeiro devemos separá-lo em duas partes e adicionar an entre elas. Bem, nós aqui temos alguns verbos em 하다, como 생각하다, 사랑하다 e 노래하다. Como nós já vimos anteriormente, os verbos em 하다 são compostos de um substantivo mais o verbo 하다, que significa fazer. Por exemplo, o verbo 생각하다, que significa pensar, é composto de 생각, que significa pensamento, e mais 하다. O verbo 사랑하다, que significa amar, é composto de 사랑, que significa amor, e o verbo 노래하다, cantar, é composto de 노래, que significa canção. Para a gente fazer a negativa desses verbos, a gente separa o substantivo de 하다, por exemplo, 생각 de 하다, 사랑 de 하다 e 노래 de 하다, e adicionamos an entre eles. Mais uma palavra que temos aqui é 음악, que significa música. 음악. Bem, vamos entender isso melhor nas frases. 그 여자는 생각하네요. Ela não pensa. 그 여자는 생각하네요. Como vocês podem observar, o verbo 생각하다 na negativa se transforma em 생각하네요. Ou seja, separamos o 생각 de 하다 e acrescentamos an no meio e temos 생각하네요. Não pensa. Então, 그 여자는 생각하네요. Ela não pensa. Na próxima frase, nós temos uma versão informal do verbo 하다, que é o verbo 해. Então temos a frase 나는 나를 사랑하네. Você não me ama. 나는 나를 사랑하네. Você não me ama. Então temos o advérbio de negação an posto entre a palavra 사랑, que significa amor, e o verbo 하다. E então temos 사랑하네. Não ama. 나는 나를 사랑하네. Você não me ama. Na próxima frase, nós temos 이 음악을 노래 안 하고 싶어. Eu não quero cantar esta música. 이 음악을 노래 안 하고 싶어. Bem, aqui nós temos a estrutura 하고 싶다 que vimos na lição passada. E antes dessa estrutura do 하고 싶다, nós podemos acrescentar o advérbio de negação para dizer 안 하고 싶다. Eu não quero fazer algo. Então, 노래 안 하고 싶다. Eu não quero cantar. Que é esse 노래 안 하고 싶다 vem do verbo 노래하다, que significa cantar. Então, 이 음악을 노래 안 하고 싶다. 이 음악을 노래 안 하고 싶어. Eu não quero cantar esta música. Bem, vejamos agora como fazer uma negativa em coreano usando o verbo de negação ti anta.
O verbo tiantar, na verdade, é uma estrutura, porque é composto do verbo de negação antar, que significa não, mais esse sufixo ti, que nós sufixamos as raízes dos verbos. O verbo de negação tiantar é comumente mais utilizado em frases formais, porém não é uma regra, podendo também aparecer na linguagem do dia a dia. Para utilizá-lo, primeiro devemos juntar a raiz do verbo principal, a parte ti, e em seguida conjugar o verbo antar no tempo que desejamos expressar. Ou seja, esse verbo antar, ele é conjugado tanto no passado quanto no presente e no futuro. Quando a gente quer dizer que a gente não queria fazer algo, ou não quer fazer algo, ou não vai querer fazer algo. Vamos estudar um pouco de vocabulário. Repita, por favor. Porida, porida, mokta, pap, hakyoe. Bem, vamos para os exemplos. Kigo poridi anasoyo. Eu não joguei isso fora. Kigo poridi anasoyo. Bem, como vocês podem observar, o verbo porida significa jogar fora, arremessar. Então, porida é o infinitivo, nós retiramos tá e ficamos com a raiz que é pori. Então, acrescentamos o sufixo de negação, ti, mais o verbo de negação antar no passado, e temos poridi anasoyo, não joguei fora. Então, temos a frase kigo poridi anasoyo, eu não joguei isso fora. Na próxima frase temos Chonam jaga pabul moktia nulkoyo, aquele homem não vai comer. Chonam jaga pabul moktia nulkoyo, aquele homem não vai comer. Bem, aqui como vocês podem observar, a palavra pap, que significa arroz, ela foi traduzida como comida, ou seja, aquele homem não vai comer comida. Em coreano, muitos verbos pedem um substantivo que às vezes em português não é necessário ou soa redundante. Por exemplo, a gente fala eu vou dormir, mas em coreano eles falam ao pé da letra chamul chalkoyo, que significa vou dormir um sono, por exemplo. E quando eles usam o verbo mokta, eles falam pabul mokta, ou seja, comer uma comida, porque isso reforça a ideia. Outro exemplo é kumul kuda, que significa sonhar um sonho, e por aí vai. Para eles é muito mais comum falar dessa maneira. Então temos a frase Chonam jaga pabul moktia nulkoyo. Então pegamos a raiz do verbo mokta, que é mok, acrescentamos ti, que indica negação, mais o verbo antar no futuro, que é anulkoyo, e temos moktia nulkoyo, não vou comer, e a frase inteira Chonam jaga pabul moktia nulkoyo, aquele homem não vai comer. Na terceira frase nós temos Chanan nul hakyoe kago shiptianayo, hoje eu não quero ir para a escola. 저는 오늘 학교에 가고 싶지 않아요. 저는 오늘 학교에 가고 싶지 않아요. Bem, então nós temos a estrutura koshipta, e na negativa ela se transforma em koshipti anta. Bem, essa estrutura koshipti anta é muito mais comum do que an, verbo koshipta, porque por ser uma estrutura maior, ela combina muito mais com ti anta do que apenas com an. Então, por exemplo, aqui nessa frase imagul norean hagospo, ela, apesar de estar correta, não soa tão natural. Na verdade, ela seria ela soaria melhor se eu dissesse imagul nore hagoshipti anayo. Imagul nore hagoshipti anayo, ao invés de imagul nore an hagospo. Ok. Bem, vamos praticar mais um pouco com um vocabulário e um diálogo. Vamos aprender vocabulário novo e fixar a lição de hoje com o seguinte diálogo em coreano. Repitam, por favor, as palavras apuda, apuda, mashita, mashita, madopta, madopta, 배고프다, 배고프다, 진짜, 진짜, 그리고, 그리고. Bem, aqui temos um diálogo. 아파요? 안 아파요? 진짜 아프지 않아요? 네. 안 먹어요? 진짜 맛있어요. 네. 배 안 고파요. 그리고 맛없어요. Bem, esse diálogo é bem fácil, vocês podem acompanhar com o vocabulário aqui, mas eu vou traduzir de parte por parte, também tem a tradução aqui
no vídeo, então vamos analisar ele mais de perto. A pessoa pergunta, apayo, está doendo? Bem, o verbo apudar, ele é irregular, então quando a gente conjuga, a gente transforma em apayo. Apayo, a pessoa B responde, anapayo, ela coloca o an na frente do apayo, e então a frase fica negativa. Anapayo, não está doendo. Então a pessoa A pergunta, 진짜 아프지 않아요? Realmente não está doendo? Ao invés de perguntar, 진짜 안 아파요? Ela usou a outra forma e perguntou, 진짜 아프지 않아요? E a pessoa B confirma que não está doendo. 네. Bem, como vocês podem observar aqui, em português a gente nega falando não, em coreano eles negam afirmando o que a outra pessoa disse, concordando com o que a outra pessoa disse. Por exemplo, a pessoa perguntou, 진짜 아프지 않아요? Realmente não está doendo? Em português é mais comum a gente falar não, enquanto em coreano é mais comum falar 네, que significa sim, ou seja, o que você disse está correto. Bem, então a pessoa responde, 안 먹어요? 진짜 맛있어요. Você não vai comer? 안 먹어요? 진짜 맛있어요. Está realmente gostoso. E a pessoa B, então, finalmente termina o diálogo respondendo, 네, 배 안 고파요. 그리고 맛없어요. 배 안 고파요 significa eu não estou com fome, pé significa barriga e 고프다 significa ter fome. Então, o pé da letra é a barriga sente fome. 배 안 고파요, não estou com fome. 그리고 맛없어요. E isso não é gostoso. Bem, então, por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima aula. 안녕.